Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que estejam aí no nosso desenvolvimento com essas aulas, tá? E nessa aula de hoje nós vamos observar dois momentos em duas regiões diferentes. Os Estados Unidos no século XIX e também a Europa no mesmo período. Como o capítulo é muito grande, então o que eu vou fazer é separar esse capítulo em algumas temáticas, tá? Nessa aula de hoje nós veremos então os Estados Unidos no século XIX e aí depois nós nos transferimos para o ambiente europeu e vamos falar sobre as unificações tardias. Na próxima aula, em um outro vídeo, nós vamos então ver a Europa no século XIX abordando os movimentos revolucionários por toda a Europa, com destaque na França, a conjuntura política na França nesse período, o surgimento das ideologias, tá? Tanto o liberalismo, o desenvolvimento do liberalismo capitalista e também o desenvolvimento e o surgimento do socialismo, anarquismo e outras doutrinas, tá? Bem como também os primeiros movimentos operários, tá? Então, assim, por conta desse conjunto de conteúdos, eu achei por bem separar em dois momentos, tá? Então vamos iniciar então com os Estados Unidos do século XIX, sempre utilizando o nosso roteiro de aula que já está disponível para vocês, tá bom? Bom, eu seguirei aqui com vocês, então, esse roteiro Estados Unidos no século XIX, nós vamos falar sobre, primeiro, o expansionismo pós-independência norte-americana. Esse expansionismo, ele se inicia depois que ocorreu significativamente a contenção da tentativa de recolonização dos ingleses, que são as guerras de colonização lá dentro dos Estados Unidos, e aí a afirmação das antigas 13 colônias como um território independente, tá? Então eu estipulei um dado para vocês aí que durante o século XIX, no início até o final, no início do século XIX havia cerca de 7 milhões de habitantes na América do Norte, tá? E no final do século XIX esse número passou por uma quantia exorbitante de 80 milhões de habitantes. E o que é que leva a isso? É o que nós vamos ver então nesses primeiros momentos. Bom, o primeiro ponto que eu tenho que destacar aqui é uma política chamada Lei de Povoamento ou Homestead Act, tá? Ela foi estabelecida em 1862 e é uma política governamental de incentivo à colonização, ao povoamento, tá? É uma política em que o governo norte-americano incentivava os colonos a se dirigirem junto a algumas terras e a ocupação dessas terras para o desenvolvimento do território norte-americano. Isso está muito ancorado num movimento chamado de Marcha para o Oeste, tá? Então, lembrando a vocês que as 13 colônias situadas atualmente no território do Nordeste dos Estados Unidos, elas, com o passar do tempo, ocorreu uma ideia em que os norte-americanos os colonos deveriam se dirigir para o oeste, tá? Isso fez com que ocorresse a disseminação da ideia da Marcha para o Oeste, que é a conquista dos territórios que sairiam do Oceano Atlântico em direção ao Oceano Pacífico. Então, todas as terras ali ocupadas seriam todas as terras que estariam dentro dessa faixa territorial seriam ocupadas pelos colonos com esse incentivo do governo norte-americano, tá bom? Bom, falando sobre isso, então a composição do território norte-americano, de acordo com o que nós estamos vendo aí, a composição do território norte-americano ele é estabelecido, tá? Tanto por meio da compra quanto por meio das conquistas, por meio de guerra. Então vamos lá, vamos olhar aqui isso com calma. Entre os anos de 1803 e 1867, os americanos compraram os territórios. Quais territórios?
O primeiro território a ser comprado foi em 1803, a Louisiana, que era um território pertencente à França, tá? A Flórida em 1819 foi comprada dos espanhóis, tá? E o Alasca em 1867 foi comprada dos russos, tá? E os territórios anexados são os territórios em que teve as guerras contra os ingleses, tá? E a guerra contra os mexicanos, a guerra entre Estados Unidos e México na metade do século XIX. Esses territórios e principalmente o território do Texas, rica em petróleo, foi um território que foi conquistado na guerra contra os mexicanos, então o território mexicano ultrapassava os limites da fronteira atual, tá? Bom, durante o século XIX ocorreram então essas determinações, algumas fundamentações, tá? Que são bastante significativas para a gente entender como é que os americanos tornaram-se imperialistas, né? E um desses pontos é a doutrina Monroe, tá? De 1823, onde os americanos, tá? O presidente Monroe, ele tinha a intenção de afastar o domínio europeu aqui dentro da América. Por isso que o lema era América para os americanos, tá? A doutrina Monroe é uma primeira investida dos americanos em se estabelecer e dominar essa região americana aqui, tá? E um outro momento, tá, que você vai observar que é a concepção do Destino Manifesto. Isso é concepção mais de ocupação do território onde hoje é os Estados Unidos. O Destino Manifesto estabelecia que os colonos argumentavam que eles eram um povo escolhidos por Deus, então teriam o privilégio de ocupar essas terras junto ao oeste. Essa doutrina do Destino Manifesto está muito colado com o conceito que eu falei para vocês da marcha para o oeste, tá? Bom, é dentro desse quadro, tá? É dentro desse quadro que nós observamos aqui algumas diferenças que ocorreram no processo de ocupação do território. Lembrando a vocês que lá quando eu expliquei sobre as diferenças entre norte e sul aqui dentro da região norte-americana, o norte era uma região manufatureira e o sul era uma região agrária, tá? O norte com mão de obra assalariada e o sul com mão de obra escrava. Bom, então é dentro dessa concepção que nós vamos entender então uma dualidade existente dentro do território americano. Os estados do norte, diferentemente dos estados do sul, possuíam uma mão de obra assalariada, um sistema de base mais industrial. Ao contrário dos sulistas, que tinham uma mão de obra escrava, baseada no plantation, na monocultura, no latifúndio, tá? E aí é dentro desse contexto que vai ocorrer a criação de dois partidos, os principais partidos americanos hoje, o republicano e o democrata. O republicano composto, em sua maioria, pelos representantes do norte e os democratas pelos conservadores sulistas, tá? Em 1860 ocorre a eleição de um republicano, fatores que desagradam os democratas, tá? Porque as ideias, principalmente dos republicanos, estavam totalmente divergentes daquilo que os democratas observavam. E aí, o fato principal para que ocorresse uma guerra civil norte-americana ocorreu com a criação dos Estados Confederados da América, que é o Sul, atribuindo uma fragmentação, uma separação do território, inclusive administrativa, em relação aos estados do norte, tá? Isso deflagrou uma guerra civil que ocorreu entre os anos de 1861 até 1865, tá? Então, de acordo que está com o roteiro de vocês e esses mais de 5 anos de batalha,
leva a uma quantidade de cerca de 600 mil mortos, tá? Os Estados Unidos saíram vencedores, tá? O presidente da época, o Abraham Lincoln, ele, além de vencer essa fragmentação, essa possível fragmentação do território dos Estados Unidos, submetem os Estados Confederados da América ao regime, à Constituição norte-americana, evita essa fragmentação do território e ainda por cima ele, como um abolicionista, vai conceder pela 13ª emenda da Constituição norte-americana a libertação dos escravos. Então, libertação dos escravos nos Estados Unidos somente no ano de 1865. Um grupo de extrema direita, segregacionista, racista, organiza uma entidade chamada de Ku Klux Klan, tá? E passam a não aceitar essa libertação, esse direito que foi dado aos negros de construir a cidadania americana. Então esse grupo é um grupo atuante, inclusive até hoje, e ele é um grupo segregacionista de base racista, tá? Então, a consolidação desse território, a consolidação da independência, tá, americana, ela leva conflitos entre norte e sul, como a gente viu com a Guerra de Secessão. E apesar desses conflitos internos, no campo externo, a política americana ela é consolidada por meio de dois movimentos, um que a gente chama de política do Big Stick, tá, o grande porrete, entre 1901 e 1909, e também a emenda Platt. O que seriam esses dois pontos? Política do Big Stick é a intervenção norte-americana sobre os estados latino-americanos, principalmente ali na América Central. Então, é obter a influência norte-americana dentro dessas regiões aqui na América. E a emenda Platt, ele tem muito a ver com a concepção de intervencionismo, especificamente em Cuba. A gente tem que lembrar que o processo de independência de Cuba ele só vai ser solidificado em 1898 com a ajuda dos americanos, tá? E isso faz com que os norte-americanos vão intervir na política cubana, inclusive estabelecendo a chamada emenda Platt. O que significa isso? Isso aí é um artifício político que dava poderes aos americanos em intervir politicamente e militarmente na ilha de Cuba. Ela vigorou entre os anos de 1901 até o ano de 1933, tá bom? Meninos, então essa primeira parte é a parte em que eu queria estabelecer essa concepção, tá? Com vocês em relação à política americana, tá? E agora a outra parte que eu quero mostrar para vocês é o processo de independência, o processo de unificação da Itália e unificação da Alemanha. São as chamadas unificações tardias, beleza? Bom, então o primeiro ponto que eu vou estabelecer aqui com vocês, o primeiro fator, de acordo com o roteiro, e aí eu preciso que vocês mudem de roteiro agora, vamos para uma outra temática, tá? Nós temos aqui, por exemplo, um território italiano que era bastante fragmentado politicamente, né? Que eram os reinos de Piemonte e Sardenha e os estados pontifícios educados. Então ao invés de nós termos dentro da Itália uma conjuntura política unificada, nós tínhamos então estados independentes. Isso dificultava inclusive a comercialização dentro desse território, porque não havia uma legislação única para todo o território. A unificação italiana ela vem de acordo com esse processo de tentativa de busca em que nós temos a busca de uma coesão em todo o território
atual em território italiano. Então, as vertentes que nós vamos ver aqui, nós vamos observar, tá aqui no roteiro de vocês, que é o Giuseppe Mazzini, tá? O Camilo Cavour e o Giuseppe Garibaldi. Cada um desses representa uma ala, representa uma ideologia, tá? Por exemplo, o Giuseppe Mazzini, ele luta por uma jovem, o lema seria Jovem Itália, que é uma busca de liberais republicanos, tá? De ideais republicanos e liberais. Então, essa é a busca por conta do Giuseppe Mazzini. O Camilo Cavour, ele tem um movimento chamado de ressurgimento, tá? É uma alta burguesia, tá? É a defesa da alta burguesia, da aristocracia e da modernização na região de Piemonte, que está ali no norte do território italiano. E já um membro muito famoso, tá? Ele foi conhecido como o herói dos dois mundos, porque ele atuou tanto na Europa quanto aqui na América, inclusive aqui no Brasil, na Revolução Farroupilha, é o Giuseppe Garibaldi, tá? Inclusive ele casou com uma brasileira chamada Anita Garibaldi, e ela lutou com o Giuseppe Garibaldi, conheceu durante esse conflito da Revolução Farroupilha, que eles acabaram se casando, né? Bom, e aí eu tenho o Giuseppe Garibaldi no movimento chamado de Camisas Vermelhas, tá? É um movimento de luta da massa urbana e rural, é um movimento um movimento em que prega uma união em toda a Itália. E aí, a partir desse ponto, tá, que nós temos as guerras de unificação. A primeira guerra que nós vamos analisar é a guerra contra a Áustria, tá, no ano de 1959. Então, se você pegar toda a década de 60, ocorrem os conflitos que vão levar à unificação da Itália. Primeiro momento, uma guerra contra a Áustria, tá? o Estado germânico da Áustria, porque os austríacos dominaram a região onde é a atual Veneza. Então, a Veneza pertencia à Áustria, não era um Estado independente que era unificado à Itália. Então, esse conflito ele se desenvolve no ano de 1859, tá? E outros conflitos vão ocorrer também, e isso tem muita participação do Garibaldi nesses conflitos que eu vou falar agora, tá? Que é a Guerra dos Ducados, tá? No ano de 1860, e também a guerra o Reino das Duas Sicílias. Essas regiões você pode acompanhar dentro do mapa, tem vários mapas aí, tá? Nos livros didáticos e também dentro do Google Maps. Você vai encontrar essas regiões aí com maior notoriedade. É interessante vocês verem também esses mapas de unificação que já estão feitos, né? Bom, e também tem um outro movimento que é a Guerra Austro-Prussiana, tá? Que foi um momento em que os italianos se uniram aos prussianos e acabaram conquistando a atual região de Veneza no ano de 1866. Como um conflito final e muito importante para os italianos aqui também, apesar deles não terem se envolvido diretamente, foi a Guerra Franco-Prussiana, que eu já falei isso em outros vídeos, tá? Que vou voltar a retomar aqui. A guerra foi franco-prussiana entre franceses e os prussianos, o reino da Prússia, tá? Foi um conflito bastante interessante aqui, porque vai levar a um sentimento de revanche francês, porque nessa guerra franco-prussiana nós vamos ver que os franceses liderados por Napoleão III vão sair derrotados, tá? E isso vai contribuir para que os italianos, tá, saiam beneficiados. Os franceses foram derrotados pelos prussianos e quem saiu beneficiados foram os italianos. Por quê? Os estados pontifícios, ou seja, os estados pertencentes à igreja, acabaram sendo anexados por esse processo de unificação italiana, e em 1871 ocorre finalmente a formação de uma Itália totalmente unida, tanto do norte até o reino das Sicílias, o antigo reino das Sicílias, tá? Bom,
E aí as consequências da união política e territorial estão estabelecidas, eu coloquei em 3 pontos aqui. Primeiro é a criação, tá, de uma monarquia constitucional parlamentar. Essa monarquia constitucional parlamentar, ela é de base liberal, tá? Ela tem influência liberal. Então não é uma monarquia absolutista que vai ser criada aqui pós-unificação em 1871, tá? Uma integração econômica entre o norte era muito desenvolvido desde a Baixa Idade Média pelo seu rico comércio entre cidades de Gênova, Veneza, Florença, tá? E o norte vai ser desenvolvido, o norte é desenvolvido e vai ser integrado a um sul que era um pouco desenvolvido, tá? Então ocorre, mesmo que gradualmente, uma unificação econômica. E por fim, nós temos também aqui uma questão que é chamada questão romana. O que seria isso? É o não reconhecimento da igreja, que perdeu várias terras. Então esses estados pontifícios perdem a sua autonomia, a igreja perde terra, então a igreja não reconhece a formação da Itália, tá? Consequência disso é que esse não reconhecimento da formação da Itália, ela vai durar entre os anos de 1871 até o ano de 1929, quando Benito Mussolini assina o Tratado de Latrão com o Papa e reconhece a formação do Estado italiano. E em troca disso, a Itália ela doaria ali a Praça de São Pedro e criaria o Estado do Vaticano, né? Então foi resolvida a questão romana somente no ano de 1929 com o Tratado de Latrão. Bom, é nesse mesmo passo que nós vamos observar também a unificação italiana, a unificação alemã. Tá? Italiano já falamos agora, então é nesse mesmo passo que vamos observar a unificação da Alemanha. Da mesma maneira como a Itália, a região da atual Alemanha ela era dividida em 39 confederações germânicas, são estados independentes, tá? Que possuíam ali governos locais. Esses estados destacavam-se dois, que são os estados da Áustria, tá? E o estado da Prússia. São dois reinos bastante importantes aqui dentro dessa concepção de unificação. Os passos para a unificação da Alemanha, ela se inicia principalmente a partir de 1834, com a criação do Zollverein, que é uma união aduaneira, ou seja, a simplificação, a união de impostos entre esses estados. Isso beneficia essa burguesia e essa própria burguesia ela se alia juntamente com a aristocracia, tá? Que é os Junkers, essa aristocracia prussiana, que é chamada de Junkers. Mas o processo de unificação da Alemanha, ela vai ocorrer fundamentalmente a partir do ano de 1862, quando sobe ao poder, tá, como chanceler, o chanceler de ferro chamado o Otto von Bismarck. Essa personalidade, essa figura aqui, ela é importantíssima porque ela se desenvolve no campo militar. E ele cria uma estratégia, uma ideia em que ocorra uma revolução, e uma revolução por meio das armas, tá? Então por meio da guerra. E de fato vai ocorrer isso, e ele inclusive vai estabelecer um conceito chamado de via prussiana, né? Essa via prussiana, ela nada mais é do que a conservação da aristocracia no poder, tá? Sem que ocorressem movimentos de base social se integrando nessa revolução, nessa queda desses poderes locais e a unificação de um território único na Alemanha, tá? Bom, então aí, de acordo com o que nós estabelecemos, as principais guerras de unificações é essa aqui, a chamada Guerra dos Ducados, tá?
em que os alemães acabam, né, os prussianos, no caso aqui, que não tinha uma Alemanha unida, os prussianos acabam tomando o território do norte, tá, um território dinamarquês, com o nome de Schleswig-Holstein. Tá? Esse território do norte ele acabou sendo anexado no ano de 1864, por isso chamado Guerra dos Ducados. Tá? A Guerra Austro-Prussiana, então os prussianos entram em conflito com o reino da Áustria, tá? Consegue uma vitória e isso vai fazer com que os estados do norte sejam unificados pelo Otto von Bismarck. Mas a principal conflito eu já citei e agora eu volto a falar dela, tá? É a Guerra Franco-Prussiana, a mesma guerra lá que acabou beneficiando os italianos, né? Lá fica o benefício dos italianos é porque o Napoleão III, o rei francês, ele tinha um domínio ali, ajudava os estados pontifícios, tá? Na Itália e aqui no território alemão, essa guerra franco-prussiana, ela é determinante porque no caso do contexto germânico, ocorre a anexação de uma rica região em minérios chamada de Alsácia e Lorena. Isso em janeiro de 1871 ocorre definitivamente a fundação e coloca-se o rei prussiano Guilherme I como o líder do novo império agora chamado de Império Alemão, conhecido como Segundo Reich. Tá? Esse Império Alemão ele teve, além de anexar a região da Alsácia-Lorena, a coroação do Guilherme I foi feita no Palácio dos Espelhos, na Sala dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, na França. Isso foi uma ousadia muito grande dos alemães e vai gerar um ressentimento e um revanchismo francês que, como resposta, vai ser desenvolvido lá na Primeira Guerra Mundial. Então, esse momento aqui já é um combustível para quando nós falarmos de Primeira Guerra Mundial, retomarmos a este assunto aqui, principalmente com essa guerra chamada Franco-Prussiana. Tá? Então é dentro desse contexto aí que nós terminamos essa primeira parte. No próximo vídeo vocês vão ver então a Europa no século XIX, falando sobre França, ideologias e umas novas doutrinas e o movimento operário. Tá bom? Pessoal, um grande beijo para vocês, um grande abraço e até mais.